23 de janeiro de 2024, eu estou aqui retomando as nossas atividades de apresentação das obras da Editora Foco por meio dessas lives que eu faço com os coordenadores, com os autores, autoras, enfim. O meu propósito aqui é que você entenda a ideia da obra e assim se interessando por ela, possa comprar no site da Foco. E hoje eu recebo aqui a Fernanda Scheffer e o Guilherme Oliveira de Andrade para que a gente possa falar de biodireito e direito penal, um livro que me chamou muito a atenção aqui na Foco e que agora te convido para conhecer na presença e sob o comando dos coordenadores. Deixa eu ver quem já está aqui. Olha só, Guilherme já me mandou um alô, deixa eu convidar o Guilherme e ainda não... Peraí, Guilherme e a Fernanda. Vamos conversar aqui com eles dinamicamente, entender. Nós não vamos roubar a sua tarde, nós só queremos trazer conteúdo de qualidade para que você possa prosperar. E biodireito e direito penal. Quem entrou primeiro? Fernanda. Tudo bem? Tudo jóia? Eu estou ótimo. E você? Tudo bem. Tá bom. Fernanda tá bem Guilherme queimada, já tá em praia? aí daqui a pouco. Tá Oi? bom. Parece que você tá bem queimada. Estava na praia? Eu pego cor até sentada na chuva. Coisa boa. Muito bem. Boa tarde a todos. Olá, professor Guilherme, como vai? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Uma honra tê-los aqui comigo nessa tarde do dia 23 de janeiro de 2024. Quem nos assiste ao vivo, seja bem-vindo. Quem nos assiste em reprise, pela Martins Fontes, pela Amazon, prazer saber que você está por aí se antenando com conteúdos de qualidade que a Foco oferece. E hoje, como eu já adiantei, biodireito e direito penal. Fernanda, comece a explicar para a gente o cerne, a mens legis, se é que a gente pode falar de mens legis em torno de um livro, mas qual é a ideia em torno dessa obra tão inovadora, Fernanda? Então, Léo, mais uma vez, já quero deixar aqui expresso o meu agradecimento ao Foco, que é uma incentivadora aí dos estudos de direito da saúde, de biodireito e bioética. Imediatamente, quando eu apresentei esse projeto para a Foco, foi aceito. Na verdade, o projeto é fruto de uma inquietação minha, né, como pesquisadora da área de biodireito e direito à saúde, mas eu sempre atuei na área de direito privado, então talvez as pessoas até estranhem, né? O que a Fernanda está fazendo no direito penal? Não? Eu tive ajuda, né, buscando as respostas aí dessa área. Por quê? Porque o biodireito ele é uma área extremamente multidisciplinar, interdisciplinar, e vários questionamentos que nós temos buscam essas respostas na área, né, privada, na área do direito penal, na área do direito administrativo. E eu sempre sentia falta, né, de ter uma obra de referência que compilasse pelo menos as principais discussões. E daí eu busquei a ajuda, então, do professor Guilherme, que é um estudioso aí do direito penal. E de outros colegas para nos dar algumas, não vou dizer respostas, mas talvez acalmar algumas inquietações e provocar novas reflexões. Muito bem. E, professor Guilherme, nessa esteira da apresentação da Fernanda, como é que foi receber o convite da Fernanda, que para nós é uma referência na área, que traz grandes projetos para Foco, sem dúvida nenhuma, esse é um deles, e de não menos sucesso. Como é que foi receber essa incumbência? Porque é um pedido de peso, né? Na verdade, assim, eu conheço a Fernanda já há um bom tempo, né? Porque a gente já há vários anos leciona na mesma instituição aqui em Curitiba. Sim. Né? Essa temática, né, desse microcosmos de direito médico, biodireito, bioética, direito à saúde, né, é algo que sempre nos uniu, assim, né? Então, a Fernanda, na verdade, com uma bagagem muito maior que a minha, sem dúvida nenhuma, né? Mas ela sempre me procurava, né, às vezes para tentar ouvir a minha opinião sobre algumas temáticas onde ela pensava sobre o aspecto do direito privado e queria saber, olha, mas em tal situação, como é que o direito penal pensaria isso? Como é que a gente pensaria isso aqui sobre a temática do direito penal? Né? E apesar de a gente sempre brincar que existe essa rixa entre direito penal e direito civil, esse tipo de coisa, né?
O direito penal e o direito civil, eles não são tão distantes quanto alguns querem fazer eles parecer. Né? Então, a gente sempre pensou em algumas coisas juntas, né? Inclusive um tema que me atrai muito e que tem um belíssimo artigo, né, na obra, é sobre a questão do consentimento em matéria de direito penal, né? O consentimento, que é um dos temas mais clássicos aí do direito civil, né? E então a gente sempre teve essas conversas, e ela me procurou, né, algum tempo atrás, um ano, alguma coisa assim, não me lembro certo, né, falando sobre a ideia de organizar essa obra, e perguntou se eu queria ladear ela, né, nessa organização, nessa coordenação, e foi um enorme prazer sempre, né, trabalhar junto com a Fernanda. Até porque muitas das inquietações foi o Guilherme que causou, né? Durante as nossas conversas, ou no pré-aula, ou na hora do intervalo. O professor Guilherme tem algumas provocações aí que são de tirar o sono. Fala uma pra gente, Guilherme, por favor. Eu tô com pouca insônia, vai ser ótimo burilar um assunto duro nessa noite. Eu gosto muito de pensar, né, dentro do direito penal, as questões envolvendo as discussões sobre início da vida e fim da vida, que são dois temas super importantes do direito civil, né, sobretudo do direito privado. É o direito civil que se debuta de verdade sobre essas discussões, mas elas têm reflexos muito, muito, muito densos e muito importantes no direito penal, né, porque se a gente vai falar em homicídio, a gente está falando em fim de vida, né? E aí pensar quais são os critérios para eu estabelecer, né, o momento do fim da vida, né, e saber, por exemplo, né, se um sujeito que pratica uma conduta que coloca a vítima, né, num estado vegetativo persistente, se isso é homicídio ou não. Se isso é tentativa de homicídio, se isso é lesão corporal gravíssima, o que é isso? Né? E discutir as questões sobre início da vida também, né? Ou seja, as distinções entre o crime de aborto e o crime de homicídio, o crime de aborto e o crime de infanticídio, ou mesmo discutir se em alguns locais ou em alguns momentos sequer aborto pode existir porque a tutela da vida não se iniciou ainda, né? Então, acho que discutir as questões sobre o início da tutela da vida, né, e o momento em que a tutela da vida se encerra juridicamente é muito importante para o direito penal, e é algo que se faz muito pouco em âmbito do direito penal, porque a gente vê essas discussões mesmo sendo feitas no direito civil para fins privados, né, para questões de direitos da personalidade, patrimoniais, etc. Então, tem várias questões importantes para discutir, né, nessa temática, que eu acho que o direito penal tradicionalmente deixa um pouco de lado. Ótimo. Eu sempre me paro para refletir, né, sobre essa questão do início, da finitude da vida, do fim da vida, e isso aconteceu de forma muito marcante comigo quando eu fui entrevistar uma autora da Fox, escrevi um livro que para mim foi um rebuliço de entranhas, assim, que era o suicídio assistido por Completed Life. Ali envolvia questão de bens disponíveis, de direito penal, de legislação. E você falando agora, Guilherme, isso tudo me veio à tona, né? E se vocês, assim como eu, que quando receberam o livro, estou dizendo agora para os leitores, né, tem dúvida do que o livro trata depois dessa rápida apresentação que o Guilherme fez, calma, não terminamos a live, a apresentação desse livro foi feita de uma forma muito harmoniosa. E ela conta, numa crônica rápida, tudo ou todo o alcance dessa obra na leitura da Fernanda e do Guilherme. Então, fica o meu convite. No site da Foco você consegue ler parte do livro e ali se encantar por todo esse entrelaçar de direito privado e direito penal. Muito bom, queria lhes parabenizar por isso. Eu adorei a apresentação. De fato, chamou muita atenção. Normalmente são enfadonhas, chatas, de leitura pesada. Falei, não, mas para que uma apresentação dessa no livro? E a de vocês, justamente, é o contrário. É um convite à leitura de todos os artigos que se desenvolvem na obra. Fernanda, desculpa, até sobre isso, Léo, eu queria até falar um pouquinho da forma como a gente construiu o trajeto ali do sumário também, né, Guilherme? Eu acho que o sumário ele faz esses links, então ele vem já desde questões
que foram trazidas pela própria pandemia. Sim. Né? Porque a pandemia chegou e talvez as lições que tivessem ficado da pandemia da H1N1 não estivessem dando soluções adequadas para a Covid-19, como é o caso nas soluções penais, como é o caso, por exemplo, o que a gente faz com alguém que não cumpre a medida restritiva, por exemplo, né? O que a gente faz do ponto de vista do direito penal para quem está descumprindo medidas sanitárias, como, por exemplo, o isolamento. Então, nós começamos, até porque essa discussão teve origem, né, esse contato com os autores teve origem ali um pouco antes do fim do término do estado de emergência sanitária. Então, começamos com isso até para, né, esquentar os motores e depois a gente faz o percurso de início né, consentimento, início de vida e fim de vida. Então, uma coisa entrelaçando a outra, porque é isso, biodireito, né, e bioética é isso. É um emaranhado de assuntos que acabam se comunicando e que precisam dessas respostas multidisciplinares conectadas, né? Eu ia, quando a Fernanda começou a falar, justamente fazer essa análise, pedir essa análise sobre o sumário, porque ele fala muito da obra. Mas, inclusive, tem apresentado o prefácio feito pela Maria de Fátima Freire de Sá, que é uma querida amiga, que também adora biodireito. Então, assim, a obra é toda completa, ela transborda, ela é um absurdo. Mas antes de adentrar no sumário, Fernando tocou num ponto que me chama a atenção de modo particular. E aí eu penso também naquele advogado que está começando a carreira, que tem ali vários desafios. As questões relacionadas à Covid, elas já se encerraram ou os tribunais ainda estão decidindo sobre isso? Não, Fernando? Elas não se encerraram e acho que estão longe de serem encerradas. Longe, assim, né? A gente tem algumas respostas aí de primeira instância, de alguns tribunais, mas eu acho que muita coisa ainda vai chegar nos tribunais superiores e como eu digo, né? Isso aí são lições que vão ficar porque outras emergências sanitárias podem surgir aí no meio do caminho, até como a gente vem acompanhando a própria questão da dengue agora, né? Que talvez não tenha a dimensão extraterritorial, se assim a gente pode falar, da Covid, mas ela tem repercussões sanitárias importantes e está declarada como emergência em alguns estados, né? Então, eu acho que essas respostas ainda... Talvez a gente se surpreenda com algumas, não sei. O que o Guilherme acha sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, todas as questões envolvendo a Covid, elas, na verdade, elas foram ali, como é que eu posso dizer, uma ebulição, né, mas de discussões que são permanentes, né, discussões que já existiam, mas que talvez não tivessem a atenção que passaram a ter, né, com a situação da Covid-19, né, e que depois da Covid-19 também, né, diminuem na sua intensidade e o interesse acadêmico que recai sobre elas, mas elas nunca deixam de existir, né? Até essa é uma questão até que eu já havia começado a estudar inicialmente, por outras razões quaisquer, né, de que os nossos estudos vão tomando caminhos inesperados, né? Mas uma questão até que, e eu acho que ela não perde a validade em momento nenhum, que é a responsabilidade, por exemplo, de pais sobre danos sofridos por seus filhos não vacinados por qualquer doença, né? Então, a Covid, dada a sua dimensão, né? Ela chama mais atenção. Mas a gente pode pensar em qualquer doença, qualquer complicação de saúde que poderia eventualmente ter sido evitada por meio de vacinação, e a responsabilidade eventualmente de pais ou outros responsáveis legais por danos sofridos por um incapaz não vacinado, né? E daí, claro, não pensando num aspecto supra-individual, como a gente geralmente estava pensando no âmbito da Covid, mas pensando num aspecto individual da pessoa, né? Sobretudo quando incapaz. Até porque tem implicações com relação a terceiros, por exemplo, né? Transmissão de sarampo dentro de uma sala de aula, né? Pode ser que o teu filho, que não é vacinado porque você não quis vacinar,
não tenha sequelas mais graves, mas pode ser que um colega de classe para quem ele transmitiu a doença morra, né? E essas discussões realmente caminham a passos bastante lentos aqui no Brasil. Sei que alguns anos atrás, por exemplo, nos Estados Unidos, essa discussão chegou ali ao ponto de pais serem acusados de homicídio da criança que morreu por sarampo, né? Então, eu acho bem interessante. Uma responsabilidade social, né? Vamos falar um pouquinho do sumário? Vamos. Vou fazer aquele sobrevoo, Fernanda já conhece, viu, Guilherme? E aí, na medida que vocês quiserem me interromper, Léo, queria apontar isso aqui. Todos os artigos são importantes, se não fossem, não estariam aqui. Mas, obviamente, alguns deles, porventura, podem levantar mais a curiosidade. Direito Penal e Covid-19, breve análise da aplicabilidade concreta de dispositivos incriminadores no contexto da pandemia. Acho que é bem isso que a gente falou agora. Melhor prevenir do que remediar, curandeirismo, constitucionalidade, laicidade e criminalização religiosa em nome da saúde pública. Olha que tema, hein? Que tema. Responsabilidade penal do médico diante das escolhas de Sofia. Análise à luz do direito penal e da bioética principialista. O consentimento nas relações médico-paciente sobre a perspectiva ética da autonomia. Eu adoro esse tema também. Autonomia, de novo, o exemplo que a gente estava dando, né? Suicídio assistido, enfim. Pode ser que não. Até porque esses dois artigos, eles se relacionam, Léo, eu só queria apontar como é importante a gente ter essa discussão do consentimento para além das relações privadas, porque, por exemplo, a gente hoje não consegue dar uma resposta do ponto de vista penal para aquele médico que não respeita o consentimento do paciente. Por exemplo, o paciente diz, eu não quero ser ressuscitado, o médico vai lá e ressuscita. Quais são as implicações? Né? Então, no direito privado, nós temos respostas bastante claras já com relação a isso, mas para o direito penal, me parece que algumas respostas ainda não são suficientes para esse tipo de situação. A gente, no direito penal, ainda existe um apego muito forte, que eu teoricamente discordo, né, mas um apego muito forte a uma noção de indisponibilidade do bem jurídico vida. Né, e que, portanto, permitiria ao profissional de saúde realizar intervenções não só sem consentimento. O Código Civil fala em algum momento, né, sobre intervenções sem consentimento, mas sem consentimento quando o paciente não pode consentir, que é claramente diferente de quando a pessoa se manifesta contra algo e eu passo por cima, né, da recusa do tratamento. Mas a recusa de tratamento médico é um tema ainda que eu acho que merece bastante estudo sobre as repercussões penais, porque a gente fica entre a cruz e a espada, né? Porque, de um lado, você tem a conduta do médico que passa por cima da recusa de tratamento e como que eu posso, né, como que eu posso qualificar essa conduta dentro do direito penal como criminosa ou não criminosa, e se for criminosa, que crime é esse? Mas, por outro lado, sempre a ameaça constante da responsabilidade penal por omissão, né? Ou seja, né, até que ponto, né, o não tratamento pode gerar uma responsabilidade penal, sobretudo nos casos onde eu estou falando de enfermidades que podiam ser curadas, né? Então, né, o profissional médico ele também está entre a cruz e a espada nessa situação, né? Apesar de que hoje me parece que tudo se caminha já bem encaminhado, né, para a ideia da relevância da autonomia do paciente nesse ponto. E, claro, a gente vai abrir ressalvas quando está falando de pacientes incapazes ou que não podem, né, exprimir sua vontade. Mas o texto do Giovanni, né, especificamente esse texto aqui, eu acho um texto fantástico. Talvez aí, né, dos textos, dos que eu mais gostei aí do livro, eu acho esse texto um texto muito bom do Giovanni. Boa dica. O médico e o direito, uma breve aproximação à responsabilidade penal por erro médico. Culpabilidade. É um texto interessante porque, volto a dizer, a gente discute muito a questão do erro médico sob o ponto de vista privado e algumas implicações do ponto de vista penal, até que não aquelas regulares que a gente vê, né? Lesão corporal, homicídio, etc., são abordadas nesse texto. Do Luiz Ricardo e da Luísa, então ele foge um pouquinho daquela situação também
do que é sempre debatido, né? Nós estamos um pouquinho além disso. O que nós precisamos debater a mais? Esse texto, acho que o grande diferencial dele é que ele faz um recorte dogmático dessa discussão, né? Ou seja, quando a gente está pensando em responsabilidade penal por erro médico, a gente está pensando na dogmática dos crimes culposos, né? E a Luísa, com o brilhantismo de sempre dela, né, faz um recorte bem interessante aqui, né, que eu acho que talvez é isso que falta em alguns momentos, a gente trazer essas discussões para o nosso querido penalês, né? Quer dizer, para trazer essa discussão para os institutos da dogmática do direito penal, porque a discussão ela já é muito avançada no direito do privado, né? E no âmbito do biodireito, da bioética, que flertam com a propedêutica muito, mas parece que às vezes falta um pouco esse passo em direção à dogmática penal, que é colocar isso dentro do linguajar da teoria do crime do direito penal. E esse texto faz isso muito bem. Esse texto e o próximo, né? Os dois textos ali que trabalham com aspectos mais dogmáticos, assim. Que é justamente a culpabilidade médica, dos elementos dogmáticos da conduta médica no âmbito do direito penal, do André Luiz Barreto Canuto, né? Isso, exatamente. Isso. Muito bom. A gente segue com a incidência da majorante do artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, no homicídio culposo em razão de erro médico, bis in idem ou devido à reprovação da quebra de dever de cuidado específico. Tema bruto também, hein? Ele é um tema que vai discutir a dogmática da teoria do crime junto com a dogmática da teoria da pena, né, para discutir especificamente a possibilidade de aplicação, né, dessa majorante do homicídio nos casos onde eu tenho uma condenação por homicídio por erro médico, né, se o erro médico ele pode ao mesmo tempo configurar a culpa necessária para a existência do crime e servir como majorante de pena, né? Ou se existe nesse dispositivo, porque o código diz que pode, né? Então esse é o ponto de partida, o Código Penal diz que pode, né? Mas se existe, na verdade, uma impropriedade técnica ou não no código aqui, né? Então a discussão é basicamente essa. Ótimo. A gente segue com a nulidade das provas obtidas como violação do sigilo médico. Uma análise a partir do habeas corpus 21.888.96.03.2017, 826.000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Teleaborto e direito penal brasileiro. Que coisa mais regional, né? Que coisa tão da nossa, infelizmente, da nossa cultura, né? Tutela penal do embrião in vitro excedentário e patrimônio genético. Fundamentos e limites das proibições de uso em pesquisa e descarte de embriões na Lei de Biossegurança. Morte e vida na dogmática jurídico-penal. Contribuições bioéticas para a atualização dos elementos da tipicidade nos crimes contra a vida. Eutanásia e suicídio assistido. E a gente fecha com consequências psicológicas do encarceramento. Do André Também um texto muito interessante do André Peixoto e da Mariana Goulart, justamente porque é um momento que nós estamos discutindo novamente as diretrizes da lei antimanicomial. Então, é um texto que assim, tem essa implicação prática hoje para algumas discussões aí que estão na ordem do dia. Fernanda e Guilherme, na opinião de vocês, já que vocês tocaram no assunto, o problema é a lei antimanicomial ou o problema é o sucateamento das instituições manicomiais? Opinião de vocês. Estou falando a opinião minha, Sim, né? Fernanda. Não é da instituição onde eu trabalho, vou deixar bem claro aqui, para não ter confusão depois. Eu acho que é um pouco de cada coisa. Tá? Eu acho que a gente tem realmente sucateamento de algumas instituições que, e documentários não faltam também, que demonstram como essas instituições viraram um depósito de pessoas, né? Nós temos, mas para além disso, nós também, eu acho que temos um problema de fiscalização, porque elas chegaram ao ponto que chegaram porque não houve uma fiscalização. Então, eu acho que, sim, existe uma discussão de saúde mental importante acontecendo.
ela precisa acontecer, né, nos tempos de hoje. Mas talvez aí nós temos algumas questões do âmbito do direito penal aí que precisem ser enfrentados. Eu acho que você tem duas perguntas diferentes dentro dessa mesma pergunta, né? Porque, né, a primeira pergunta é sobre o encarceramento de pessoas imputáveis, né? E, então, a privação, não vamos usar encarceramento, vamos usar uma expressão um pouco mais neutra, né? Na privação de liberdade, né, de pessoas imputáveis. E outra coisa é a privação de liberdade de pessoas em razão do fato de estarem acometidas por transtornos de saúde mental, né? Porque se você trata, ainda que com detalhes diferentes, se trata da mesma forma dois grupos de pessoas muito diferentes, né? Até pelo motivo pelo qual estão com a sua liberdade privada, né? Porque num caso você está privando de liberdade para tratamento, né? E no outro você está privando de liberdade por algum outro motivo que eu ainda quero um dia descobrir se existe ou não, né? Porque eu ouso dizer que não. Então, a gente está falando de duas coisas muito próximas e ao mesmo tempo muito distantes. Até aproveitando tua fala, Guilherme, voltando às aulas, eu quero conversar sobre um aspecto que eu andei pensando sobre isso, mas eu preciso de alguém do penal para me dar uma ajuda, né? E daí estou com uma ideia aí de artigo aí para escrever sobre o assunto. Tomara que o artigo vire vários artigos e se torne um livro depois. Esse é um desafio, Léo. Esse é um desafio. Muito bem. Você sabe, se você perguntar para mim, você nunca vai receber uma resposta que diga que privar alguém de liberdade é bom. Essa resposta nunca vai sair da minha boca, né? Mas enfim. Não, mas não é nem sobre isso, mas deixa que depois te conto, você vê se faz sentido o que eu vou te falar. Muito bem. Guilherme, considerações finais desse dia em que lançamos digitalmente, virtualmente, Biodireito e Direito Penal. A palavra é toda sua. Olha, eu queria primeiro agradecer a Editora Foco, né, por ter sido nossa parceira, né, nesse projeto, né, agradecer o convite da professora Fernanda por ter aí, né, ter a oportunidade de estar ao lado dela, né, na coordenação e na organização dessa obra. Eu acho que a gente conseguiu organizar e angariar um conjunto bem rico de textos. Eu acho que ainda ficaram temas de fora, mas isso é inviável, a ciência é infinita, né? Então, acho que tem coisas ainda que ficaram de fora e que a gente pode, quem sabe, rediscutir. E quem sabe numa próxima obra, eu acho que tem coisas interessantes para a gente falar. Mas, assim, eu acho que para quem tem interesse, né, no estudo dos temas do biodireito, da bioética e do direito penal médico, eu acho que essa obra ela é uma boa porta de entrada, não só como porta de entrada, porque não são textos básicos, né? Quer dizer, você tem discussões profundas ali, né? Mas acho que é uma boa obra para quem quer conhecer esse tema, seja para quem é da área do direito médico, do biodireito, quer conhecer um pouquinho mais dos aspectos penais disso, seja para quem já é da área do direito penal, mas quer expandir também para entender, né, essa interseção entre as duas áreas do direito. Então, fica o convite a todos aí, né, para conhecerem a nossa obra, né, e novamente, então, agradecer, né, a Editora Foco pela parceria. Muito obrigado, viu, Guilherme? Para a gente é uma honra ser editora de obra como a que vocês capitanearam, uma obra com certeza desafiadora, que traz muita luz sobre a temática que vocês expuseram. Muito obrigado mesmo, Guilherme. Fernanda, você agora. Bom, Léo, eu, né, novamente agradeço a parceria com a Editora Foco. Eu acho que o trabalho que vocês apresentam na editoração do livro, na distribuição, faz toda a diferença. Eu agradeço ao professor Guilherme por ter aceitado o desafio. Confesso, Léo,
que lidar com penalistas, para mim, foi um desafio, porque o ritmo de resposta dos penalistas é um pouco diferente do ritmo de respostas dos privatistas, mas, enfim, né, deu tudo certo, a obra saiu, é como o professor Guilherme falou, eu acho que é um importante início de caminho para quem gosta de estudar o direito penal e gosta das provocações do biodireito. Eu acho, sim, que alguns temas... a gente nunca vai conseguir esgotar todos os temas de direito penal e biodireito numa obra só. Eu acho que tem muita coisa aí para ser discutida, né? Até de coisas que nós mesmos conversamos, né, em tempos passados, Guilherme. Então, mas é uma obra que traz essa discussão. Agradeço aos coautores aqui, que foram também super parceiros, que cumpriram os prazos, em especial, né? Porque esse é outro desafio, cumprir prazos que a Fernanda dá. Então, mas eu recomendo. Agradeço aqui, eu vi que nós temos alguns colegas professores aqui na live, alguns alunos, ex-alunos do Unicuritiba, Guilherme, estão com a gente, alguns da pós da PUC também. Então, fico feliz que vocês estejam participando. Quem quiser comprar o livro, está no site da Editora Foco. Usa o cupom Fernanda20 lá, que tem o desconto também para aquisição. Maravilha. E fica aí a nossa gratidão e muito obrigada, editora. Olha, nós é que agradecemos por vocês. A gente se realiza nesse propósito acadêmico que vocês trazem para nós. Então, livros como esse seguramente engrandecem o nosso acervo e, com certeza, ajudam o direito a pensar um pouco diferente, né? Tanto tempo depois, o Guilherme chegou falando dessa dificuldade, dessa pseudo-dificuldade de relacionamento direito privado e direito penal. E olha quanto tema rico a gente tem para explorar, quanta ferramenta de trabalho, quanta argumentação temos em uma só obra. Então, mais do que merecido o mérito de vocês pela obra, parabéns e que venham mais. Estamos de portas abertas para vocês. Obrigada, Léo. A todos que nos acompanharam ao vivo, em reprise, foi um prazer estar aqui com e por vocês, para que vocês prosperem por meio do direito. Fica aqui a nossa dica de hoje de leitura e depois eu vou fazer um especial lá nas nossas redes sociais com a Fernanda e o Guilherme dizendo por que você deve ler essa obra, além, é claro, dos argumentos que eles já trouxeram aqui. Fique atento, fique ligado, acompanhe as nossas redes sociais. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Guilherme. Foi incrível. Tchau, tchau. Valeu. Prazer sempre estar aqui. Prazer enorme.